Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai falar aqui de um tema bem bacana. A gente não vai fazer tutorial aqui hoje, né? Então, de certa forma, até um tutorialzinho, uma explicação bem importante. A gente, não sei se você sabe, espero que sim, mas a gente está com turmas abertas para o nosso curso de desenvolvedor em Excel e VBA, né? Na verdade, é uma mentoria que vai começar em janeiro, tá? E ela é feita para você poder se desenvolver, você aprender a ser aí um desenvolvedor, aprender a faturar dinheiro com os seus projetos de Excel e VBA. Tá? Então, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Né? Eu estava falando com alguns alunos, né? Então, que são alunos de outros cursos e tal, que estão interessados em fazer parte dessa mentoria. E aí uma pergunta começou a aparecer, que é justamente o seguinte: galera, faz sentido a gente tentar faturar dinheiro com Excel e VBA hoje em dia, pensando que a gente tem Power BI, pensando que a gente tem um monte de outras estratégias de programação disponíveis, né? E quanto e como eu consigo faturar trabalhando com Excel e com VBA? É um sonho muito utópico a gente falar de, por exemplo, trabalhar só com isso, né? Ou eu vou pensar só no Excel e no VBA como um complemento de renda. Tá? Então são essas perguntas que a gente vai responder aqui nessa aulinha de hoje e eu vou mostrar aqui para você 3 formas que eu acho muito bacana, que eu já validei, que inclusive a minha empresa utiliza até hoje para faturar dinheiro com planilhas de Excel e de VBA, tá com as 3 e dá para você fazer aí uma grana bacana. Eu vou mostrar aqui algumas simulações, lógico que em condição bastante hipotética, mas só para você ter uma noção e até ajustar para sua realidade e ver se isso faz sentido para você, tá? E lembrando, se quiser fazer parte aqui da nossa mentoria, aí você vai aprender realmente como fazer dinheiro com o seu negócio e eu já adianto, né, um spoiler aqui. Sim, você consegue viver apenas trabalhando com Excel e VBA com uma renda bem bacana ali que atenderia boa parte da população brasileira, digamos assim, né? Eu acredito que é uma renda bastante confortável para muitas pessoas, mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então já deixa o seu like, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Ao longo do final desse ano a gente vai falar bastante aqui dessa questão de desenvolvimento, de trazer renda com Excel e VBA justamente por conta aí da nossa mentoria chegando. Aí as vagas são limitadas, tá? Então não perde as inscrições, porque as vagas são limitadas e as condições estão muito diferentes do que normalmente a gente faz. A gente está fazendo uma condição muito legal, tá? Então você consegue ir com investimento mensal de R$ 120 por mês. Você vai ver aqui que isso não é nada, tá? Então R$ 120 por mês, você consegue fazer parte aqui da nossa mentoria com todo o suporte, todos os conteúdos e muita coisa a mais, tá? Então entre em contato com a gente, eu posso te passar certinho os detalhes de como você faz para fazer parte, tá? Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, então primeiro passo, tá, galera? Primeira grande pergunta: faz sentido ainda hoje a gente falar de ganhar dinheiro com Excel e com VBA, mesmo existindo outras estratégias de programação? E a resposta é sim, faz sentido, tá? Por quê? Eu vou até criar aqui uma guia nova só para responder esse ponto, tá? Então eu vou levantar aqui alguns pontos que, na minha opinião, e aí deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, tá? Na minha opinião, faz sentido você trabalhar com Excel, principalmente se você tiver também aí programação em VBA. Primeiro ponto, tá? O custo, né, envolvido com o BI e outras plataformas. Outra forma de programação. O que acontece, galera? A gente tem que pensar que existem vários nichos de cliente quando a gente fala dessa questão de automação, porque quem faz planilha está fazendo planilha para automação, né? Então você está fazendo uma solução para um certo público ali de pessoas, ok? Então, lógico, se você estiver falando ali de vender para uma grande empresa, provavelmente ela já passou dessa fase de planilha de Excel, ela não quer mais falar sobre isso, né? Ela está buscando ali empresas de tecnologia que desenvolvam ali em outras linhas. Vai trabalhar com Power BI, vai trabalhar com Power Automate, vai trabalhar com aplicações específicas e assim por diante, né? E aí vai embora, tá? Então, agora, pensa comigo o seguinte: quantos negócios existem na tua cidade, aí onde você mora, tá? Então, pensando só aí na sua região, que provavelmente não teriam condições de investir o dinheiro necessário para esse tipo de plataforma. Por exemplo, quantas sorveterias, açaiterias, barbearias, salão de beleza, oficinas mecânicas, quantas pessoas na tua cidade estão precisando aí de planilha para gestão financeira, quantas lojas de roupa precisam melhorar sua gestão de estoque? Tá entendendo o que eu quero dizer?
Então, uma coisa, tá? E entenda que eu estou dizendo que você tem grandes empresas sim que estão buscando outros tipos de ferramenta e eu acredito que se você for falar de vender para linha de gestão de estoque, esquece, as grandes empresas não vão comprar de você, tá? Então, sendo bem sincero contigo. Agora, se você estiver falando ali com aquela rede de loja de sapato que vende ali na tua cidade, talvez você consiga vender e fazer um contato bem legal com manutenção do projeto e tudo mais, e até ter uma renda constante ali daquela empresa trabalhando poucas horas por mês. Tá? Então, percebeu que isso daqui faz sentido pensando no nicho que você está atendendo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza. Segundo ponto que, para mim, justifica você fazer ali essa monetização de Excel por Excel e VBA, principalmente para você que está começando. Esse ponto aqui para você que está começando com isso, tá? Pensa o seguinte, galera. Programação, né? Então é essencial, isso é a minha opinião. Eu mesmo sou uma pessoa da área de gestão, tá? Eu aprendi programação porque eu precisei aprender programação para fazer as minhas atividades, como uma ferramenta para o meu trabalho. E aí eu gosto disso, por isso eu fui me aprofundando para poder fazer renda em cima disso, tá? Que é justamente o que eu estou sugerindo para você fazer agora. Então é uma coisa que justamente eu comecei a fazer e eu faço até hoje porque dá uma renda legal, tá? Tem vários alunos, inclusive, que também fazem renda dessa forma. E o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, pessoal, pensa comigo, você tem hoje muitas formas aí de programação, muitas linguagens de programação. Você pode falar de Java, pode falar de Python, pode falar de C Sharp, pode falar de 1 milhão de formas diferentes, aquela sopa de letrinhas que no começo assusta a gente absurdamente. Vou trabalhar com front-end, vou trabalhar com back-end, vou trabalhar com comunicação web, coisa na nuvem, vou trabalhar, enfim, tá? O que vai acontecer, galera? Se você tentar começar a desenvolver, começar a se desenvolver, por isso eu disse para quem está começando, por essa linha, é possível? É, só que você vai brigar com quem já é especialista nessa área. Então, por exemplo, você vai tentar vender para uma determinada empresa uma solução em Python, por exemplo, e vai ter um cara que é muito bom em Python que vai vender a mesma solução que você. E provavelmente, tá, o trabalho dele vai ficar muito melhor do que o seu e vai ser entregue muito mais rápido, com uma robustez muito maior, porque essa pessoa é especialista nisso e você ainda está começando. Faz sentido o que eu estou dizendo? Por conta disso, o Excel e o VBA, eles são uma porta de entrada para você começar a se familiarizar com essa ideia de programação e de como você pode faturar dinheiro com isso e já monetizando. Então, lógico, se você consegue desenvolver, e eu não vou mentir aqui, se você consegue desenvolver soluções com aplicações mais caras, obviamente o seu faturamento também vai ser maior. Faz sentido o que eu estou dizendo? Agora, se você for esperar esse faturamento grande chegar, você vai ter que aguentar muito tempo sem ter retorno dessa fonte, entendeu? Então você vai ter que manter ali provavelmente 2 trabalhos ou coisa do tipo, tá? Então o que acontece? Se você começa a desenvolver ali o Excel e o VBA, mesmo que no nível iniciante, tá? Tem demanda de Excel e de VBA desde o iniciante até o avançado, tá? E tem gente que consegue viver só de Excel e VBA, tem gente que eu vejo vivendo só com Excel, sem nem o VBA, né? E assim consegue fazer uma renda legal, vou mostrar porquê daqui a pouco. Mas, se você consegue fazer essa estratégia, você já começa a fazer movimentar, sei lá, tirar 2.000, 3.000 ali por mês, com algumas horas de trabalho e já complementar a tua renda e até dar aquela motivada para você continuar desenvolvendo, tá? Então, é uma ótima porta de entrada. E aqui eu vou colocar, tá, em um asterisco aqui para chamar a atenção, porque ele é uma aprendizagem de lógica de programação. Por quê, galera? Ser bem sincero com vocês, tá? Eu tenho parceria aqui com empresas que trabalham com desenvolvimento de solução tecnológica e tudo mais. Então eu estou falando aqui para vocês justamente de uma necessidade que essas empresas têm no mercado. Inclusive a nossa mentoria ela foi atualizada agora para essa turma de janeiro, justamente pensando nas necessidades que essas empresas estão tendo no mercado, tá? Então se a gente está fazendo isso é porque tem demanda no mercado. E o que a gente tem sentido, né? Recentemente eu estava participando de um processo seletivo, né, como entrevistador ali para esse meu parceiro, junto ali com o pessoal dessa empresa,
E a gente começou a sentir uma coisa muito grande. Muitas pessoas hoje estão aprendendo linguagens de programação, elas são ali replicadores de código, né? Então ela pega um código de GPT, pega código daqui, pega código dali e monta um Frankenstein e dá um jeito de fazer aquilo funcionar, mas a pessoa ela não consegue se desenrolar com relação à lógica, porque ela nunca parou para aprender isso, tá? Então, e eu insisto muito para todo mundo que está começando, aprenda a lógica. Se você aprender a lógica, você vai conseguir navegar entre várias linguagens de programação, inclusive aprender novas linguagens de programação com uma facilidade muito maior. Agora, se você aprender a copiar código, aí, meu amigo, infelizmente você vai ter muita dificuldade até para poder fazer os seus próprios projetos, porque todo projeto tem as suas adaptações, todo projeto tem ali o que paga o humano, eu costumo dizer, né? Porque, para ser sincero, hoje com tanta inteligência artificial, você tem inteligências artificiais que são focadas só para fazer programação, né? Então isso existe hoje em dia. Se você for lá para o ChatGPT, por exemplo, e pedir um código em VBA, ele faz para você. Lógico, tem algumas adaptações para fazer, na maioria das vezes tem, mas ele faz. Agora, o que paga o humano, o que faz sentido você receber dinheiro em cima disso, é justamente a lógica por trás daquilo, tá? O que diferencia um bom programador de um programador ruim são 3 aspectos, na minha opinião. Primeiro, a capacidade do raciocínio lógico que essa pessoa tem, dela transformar uma solução em um caminho lógico, num caminho interessante para aquele cliente. Segundo, a capacidade de organização desse desenvolvedor, para que ele faça ferramentas que sejam organizadas, que sejam fáceis de se dar manutenção e assim por diante. E terceiro, que essa pessoa continue se atualizando, né, e sempre desenvolvendo ali seus projetos. Prova disso, se você olhar aqui os vídeos mais antigos, os tutoriais mais antigos do meu canal e olhar os tutoriais mais novos do meu canal, você vai ver que eu faço a mesma coisa de formas diferentes, mesmo aqui no canal, tá? Estou me usando como exemplo justamente para fazer isso da forma mais clara possível. Por que que isso acontece? Porque conforme quanto mais a gente vai fazendo uma coisa, a gente vai percebendo um jeito melhor de fazer. Porque senão a gente está perdendo nosso tempo. Tudo bem? Então, primeiro ponto, tem a questão do custo envolvido. Segundo ponto, é uma ótima ideia, né, para você fazer ali o seu aprendizagem de forma remunerada, tá? Terceiro ponto, né, existe ali um gap de demanda. Opa, de demanda. Como assim? Eu tenho percebido muito isso, tá, galera? E aqui esse ponto talvez seja o que mais é minha opinião de todos os outros, tá? E tá começando a aparecer um gap muito grande. Por quê? Excel e VBA, eles são ótimos, eles são muito utilizados. E quando eu falo Excel e VBA, tá, já entenda o Google Planilhas. Lá na mentoria, inclusive, você aprende a trabalhar com Google Planilhas, aprende a trabalhar com outras soluções também. Mas todas essas estratégias, elas são muito hard coding, como o pessoal chama, né? Então, elas são muito duras ali de você desenvolver. Por isso as pessoas fogem hoje, elas procuram estratégias de programação mais simples ali para poder se desenvolver, né? Só que tem muita coisa que o Excel VBA resolve e o cliente quer comprar dessa forma, tá? Eu conheço empresas aí com faturamentos altos, eu conheço pessoas, né, que fazem freelancer, que é a primeira forma de monetização que eu vou explicar para vocês, que conseguem fazer uma renda bem legal em cima disso, coisa de 20 a 30k por mês, pensando em atender justamente esse gap, falar com pessoas que têm essa necessidade, tá? Então, você pode sim entender que tem um gap ali acontecendo, porque as empresas e pessoas continuam precisando de planilhas e os desenvolvedores estão cada vez focando menos em aprender a fazer planilhas, tá? Acontece aqui na nossa escola, a gente tem alunos particulares, por exemplo, de VBA, que vêm aprender a fazer VBA, vêm aprender a fazer planilha, fórmula de planilha com a gente, e mesmo tendo estudado tecnologia, tá? Em diversas outras linhas e tendo estudado outras linguagens de programação. E aí a pessoa volta depois para aprender com a gente, pagando muito mais caro, justamente porque sentiu essa necessidade, tá? Então, existe sim uma janela ali de demanda que está ficando cada vez maior nesse sentido e sim, a gente precisa cobrir isso, porque está virando ali um oceano azul, está ficando ali cada vez mais fácil de você vender nesse sentido. Se você duvida, dá uma olhada nas grandes empresas que vendem planilhas, tá? Existem algumas aí que são bastante famosas, dá uma olhada em como elas fazem seus negócios. Você vai perceber que
elas praticamente utilizam aqui o terceiro formato que eu vou falar para vocês de monetização. Porém, existem os outros dois que ainda não são muito explorados ali, tá bom? Beleza, galera. Então, esses três motivos aqui, na minha opinião, já é o suficiente para você entender que sim, faz sentido você desenvolver Excel e VBA e você se tornar um desenvolvedor de Excel e VBA, mesmo aí no mundo que a gente vive atualmente. Tudo bem? Então, isso aqui é minha opinião, tá? Deixa aqui nos comentários o que você acha com relação a isso. Beleza, agora vamos para como que a gente pode fazer dinheiro. Vamos para a parte boa, né? Como que a gente consegue fazer dinheiro com isso? Galera, o primeiro ponto, e aqui eu deixei 2 quadrinhos para a gente poder falar sobre pontos positivos e negativos de cada uma dessas ideias. Porque sim, também tem ponto negativo e você tem que conhecer eles antes de começar a embarcar nessa linha, né? O primeiro caso é trabalhar como freelancer, tá? Então dá para fazer dinheiro como freelancer vendendo planilha? Dá, tá? Dá sim, principalmente se você tiver uma especialidade. Como assim? Imagina comigo que você vai trabalhar como freelancer vendendo planilha de gestão de estoque, por exemplo, tá? Inclusive tem aqui no canal ensinando você a fazer planilha de gestão de estoque. O que acontece? Quantas pessoas vendem planilha de gestão de estoque? Então, o Lucas está querendo comprar uma planilha de gestão de estoque para a loja de roupa dele. Aí eu fui lá e digitei no Google, por exemplo, planilha de gestão de estoque. Aí eu achei um fulano que vende uma planilha que é genérica, que serve para gestão de estoque de supermercado, de roupa e de qualquer outra coisa, tá? E um ciclano que vende planilha de gestão de estoque personalizada para lojas. O que vai acontecer? Eu que tenho a minha loja de roupa ali, por exemplo, eu vou olhar para essas duas planilhas e muito provavelmente eu vou ter uma vontade muito maior, eu vou estar mais inclinado a comprar aquela que é para o meu negócio. Porque eu entendo que aquela pessoa ela vai saber lidar muito mais com a expertise, com as demandas que o meu negócio tem. Tá? E, por exemplo, agora um exemplo real. Eu faço isso com as minhas planilhas. Por exemplo, eu sou da área de metrologia industrial. Né? Então, eu trabalhei muitos anos aí na área de metrologia industrial. Tem vídeo aqui no canal até falando de alguns assuntos desse tipo. Mas é uma questão que não é tão comum. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou fazer freelancer com relação à planilha aqui na minha empresa? Eu gosto de fazer planilhas para a área de metrologia industrial. Ah, Lucas, mas vai vender isso para todo mundo? Vai vender isso para um monte de gente? Não, não vai. Só que você consegue vender muito mais caro. Entendeu a ideia? Por exemplo, eu tenho uma planilha que roda com uma empresa lá da Bahia. Lembrando, eu sou aqui do interior de São Paulo, mas roda com uma empresa lá da Bahia, né, que é para uma área muito específica, que é para gestão de estudos de MSA dentro de metrologia, que é uma questão assim, muito específica. Pouca gente entende sobre MSA. Né? Então, por conta disso, não tem muitos freelancers vendendo uma planilha para fazer gestão de estudos de MSA. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? E essa planilha a gente levou aqui mais ou menos umas 30 horas de trabalho, porque ela é uma planilha um pouco grande. Então, aí uma semana mais ou menos aí de trabalho, pensando 6 horas por dia. Tá? E a gente vendeu essa planilha por mais de 12 mil reais. Tá? Então, para você ter uma noção, e até hoje a gente presta suporte para essa empresa, né? Então recebendo ali uma recorrência dessa empresa mensalmente. Então, olha que bacana. Né? Então, seriam 12 mil reais em uma única semana. Por quê? Ah, porque Excel e VBA vale muito? Não, porque usei a expertise de Excel e VBA para vender em alguma coisa que eu entendo muito. Faz sentido? Então, se você trabalha lá, se você é a pessoa, por exemplo, você manja muito de nutrição. Por exemplo, você é um nutricionista fantástico e você percebe uma dificuldade no seu negócio, lembra que outras pessoas também têm esse tipo de necessidade, que também fazem o mesmo tipo de trabalho que você. Se você é um estoquista fantástico, você manja ali de estoque, como gerir estoque, fazer movimentação e tudo mais, então você entende quais são as demandas que existem e as dores que outras pessoas da mesma linha que você também tem. E aí o seu produto vale muito mais do que o produto de uma pessoa leiga. Por exemplo, se eu fosse falar sobre, sei lá, manicure, eu não entendo nada do ambiente de manicure, não é uma coisa que eu entendo. Tá? Então eu tenho até uma aluna que ela criou aqui um estúdio de nail designer, né, para fazer aquelas unhas gel e tudo mais. Eu não entendo nada disso. Tá? Então, se ela for fazer uma planilha pensando em atender esse público, provavelmente a planilha dela vai agregar muito mais valor, consequentemente pode ser muito mais cara,
do que se eu fosse fazer essa mesma estratégia. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando eu falo aqui de fazer dinheiro como freelancer, eu não estou falando de você vender ali muitas horas por dia. Eu estou falando de você vender certo essas horas por dia. Tudo bem? E aí, eu vou fazer aqui uma continha bem boba e você pode pesquisar até se você quiser na fonte que você julgar confiável, tá? E depois compara, ajusta aí os valores e vê se foge muito do que eu estou falando. Mas, no Brasil hoje, na média, um trabalhador brasileiro tem um salário de R$ 2.200 ali por mês. Eu vou julgar que esse salário aqui seria fixo, tá? Que seria líquido, tudo bem? Então, que seria ali mais ou menos R$ 2.200 ali mês. Eu não sei se isso aqui é bom ou se é ruim para você que está assistindo o vídeo, mas isso daqui é mais ou menos aí a média que a gente tem para o trabalhador brasileiro, tá? E o que vai acontecer? Esse cara, normalmente, ele trabalha 220 horas por mês, né? Que seria ali uma carga, jornada de trabalho normal, digamos assim, na média. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa receberia 2.200 dividido por 220, ou seja, R$ 10 ali por hora, tá? Então, isso daqui é basicamente o que uma pessoa fatura ali quando ela trabalha na média, o brasileiro médio ali por hora, tá? Se você quiser, como eu disse, pode ajustar esse valor aqui e você vai ver que não vai mudar muito. Mesmo que você considere que o trabalhador médio ganha R$ 3.000 por hora, por mês, e isso sendo líquido, tá? Nem estou considerando desconto e nada do tipo, você está falando de uma pessoa que está faturando R$ 13,64 por hora, tá? Então, eu acho isso aqui um pouco baixo, principalmente para os padrões de vida que a gente tem hoje em dia, né? O que vai acontecer, galera? Para a gente poder pensar nisso, quais são os pontos positivos aqui no quadro verdinho que a gente tem pensando em trabalhar como freelancer, tá? Então, primeiro ponto, você pode trabalhar de onde quiser, tá? Como assim, Lucas? Posso trabalhar de onde eu quiser. Pensando no seguinte, você está trabalhando desenvolvendo planilha, então você pode fazer isso eu mesmo, vendo planilha para o Brasil inteiro e vendo planilha para fora do Brasil também. Tem cliente na França, tem cliente no Canadá, tem cliente na Inglaterra, tem cliente em um monte de lugar. Por quê? Eu tenho a facilidade de falar inglês, então eu uso dessa ferramenta de novo, percebe? Não é só o Excel, não é só o VBA. Eu estou usando de uma ferramenta para potencializar os meus ganhos nesse sentido. Faz sentido? Né? Então você pode vender isso para onde você quiser, tá? Então, e você também pode estar em qualquer lugar. Isso é muito bacana, tá? Outro ponto legal é que você trabalha com prazos maiores, tá? Então, quando você está trabalhando como freelancer, e isso é uma coisa que eu aconselho, tá? Você trabalha com prazos maiores. Eu mesmo costumo trabalhar com prazo de 15 dias. Então, você tem prazos mais confortáveis. Porque é você que vai definir o seu prazo. Lógico que isso tem que ser aceito pelo seu cliente. No meu caso, vou até colocar aqui, eu trabalho com 15 dias ali para entrega, tá? Isso aqui na minha empresa. Então, por que eu trabalho com 15 dias para entrega? Porque eu entendo que é um prazo confortável, não é um prazo absurdo para o cliente, tanto que normalmente a gente consegue fechar nesse sentido. E se vier algum cliente que fala, poxa, mas eu não posso aguentar 15 dias, eu preciso de 5, tudo bem, eu cobro mais caro por isso e eu coloco até uma taxa, isso aberto com o cliente. Falou, cara, olha, meu prazo normal é 15 dias, quer que eu faça antes? Eu vou conseguir, isso se realmente eu conseguir mesmo, mas isso vai ter um valor mais alto. E normalmente quando o cliente realmente precisa, ou ele vai esperar ali os 15 dias, vai falar, não, então por essa diferença de preço eu prefiro esperar 15 dias, ou ele vai te pagar essa diferença para ter ali dentro do prazo. Tá? Lembrando que prazo é inegociável, tem que ser atendido dentro daquilo que você combinou com o seu cliente. Aquilo que é combinado não sai caro. Tá? Então, isso daqui, prazo mais confortável, vai te dar o quê? Uma liberdade de tempo. Como assim, Lucas? Pensa o seguinte, se você está trabalhando, né, com prazo mais confortável, tá? Você pode planejar suas horas de trabalho para o horário que fizer mais sentido para você. Por exemplo, imagina que hoje você está trabalhando e você trabalha lá das 8 às 18, por exemplo. Né? Então você trabalha das 8 às 18 e você sai da sua casa às 7 horas da manhã para chegar no trabalho e você chega na sua casa às 8 horas da noite, às 20. Porque a gente sabe que trânsito toma um tempo bom da gente. E aí você vai trabalhar, sei lá, das 21 às 23, por exemplo. Então vou trabalhar 2 horas por dia ali, das 9 às 11 da noite. E aí eu estou falando aqui, essa janela, pensando na pessoa que está trabalhando, que precisa manter ali as duas coisas, porque não tem desenvolvimento sem esforço, tá? Então já vou deixar isso claro.
Então imagina a pessoa está trabalhando nessas 2 horas por dia, e aí isso poderia ser adaptado para a sua condição. Você vai definir esse prazo confortável de acordo com a sua liberdade de tempo. Faz sentido o que eu estou dizendo? E aí você vai poder falar, poxa, olha, eu não vou conseguir trabalhar à noite essa semana, porque, sei lá, eu vou fazer alguma coisa, eu vou, sei lá, enfim, né? Vai ter alguma coisa que vai me impedir de fazer isso, então eu vou fazer um gás ali no fim de semana, entendeu? Então eu vou correr no fim de semana, eu vou ficar ali trabalhando, eu vou entregar esse projeto lá o mais rápido possível nesse sentido. Então você acaba tendo, né, essa possibilidade de fazer essa estratégia aí do jeito que você precisar. Isso vai te dar uma liberdade maior, é lógico que também tem uma certa responsabilidade, né? Tem muita gente que tem dificuldade hoje em dia de trabalhar no home office por conta disso. Você tem que ali se regrar, você tem que ter uma rotina. A mesma coisa aqui para o YouTube, por exemplo. Eu preciso ter os meus momentos de gravação, preciso ter os meus momentos de planejamento de conteúdo e tudo mais, porque senão não vai sair vídeo aqui para vocês. Faz sentido? Aqui vale a mesma regra, tá? Então, esses 3 pontos aqui já são super legais. Aí você pode fazer, né? Você pode utilizar conhecimentos que já possui. Tá? Então, que é aquilo que a gente falou. Você pode usar os seus conhecimentos atuais nas áreas que você tem e desenvolver em cima disso, começar a procurar em cima disso. Você também pode utilizar contatos atuais para começar, tá? Para vender freelancer, isso é bem bacana. Por exemplo, quando eu comecei a fazer isso, eu fiz dessa forma. Eu conhecia pessoas da área de metrologia que precisavam ali de planilhas para algumas coisas, e aí eu comecei a ofertar para essas pessoas: olha, eu fiz um trabalho legal, assim, assim, assado, não sei o quê. O que você acha? É interessante para você e tudo mais? Olha, posso adaptar isso aqui para sua empresa e tal. E comecei a fazer venda desse tipo. Faz sentido? Então você pode utilizar ali seus contatos atuais para começar a desenvolver, tá? Para começar a gerar ali uma renda em cima disso, ok? Outra questão que você pode fazer em cima disso, né? Você também existe a possibilidade de terceirizar serviços, tá? Então, como assim? Você pode fazer o seguinte: você pode vender serviços. Se você conseguiu vender serviço, você também pode terceirizar. É lógico que a responsabilidade é sua, tá? Eu conheço gente que faz isso, né? Tem até empresas que fazem isso. Ela vende o projeto e depois ela repassa isso para um freelancer, e aí é lógico que você tem que confiar na pessoa, né? Para a pessoa não deixar você na mão e nada do tipo. O bacana de fazer isso, né? Eu não gosto muito dessa estratégia, tá? Porque eu não gosto muito de fazer isso desse jeito. Mas o bacana de você fazer isso é que você consegue otimizar o seu tempo, né? Então você começa a comprar horas ali de outras pessoas, tá? E quanto que normalmente a gente fala ali quando a gente está trabalhando nessa questão de freelancer, tá? Então a hora de um freelancer, tá? Quando a gente fala de Excel e de VBA, ela costuma variar entre, tá? Então, de R$ 50 por hora até mais ou menos, tá, galera? R$ 200 por hora. Aí pensando, isso lógico que cada um tem liberdade para fazer o seu preço, tá? Então a gente está falando aqui de 50 a R$ 200 por hora trabalhando como freelancer, ok? O que você tem que levar em consideração aqui? Quais são os pontos negativos, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou julgar aqui como negativo, mas é na verdade um alerta que você tem que ter, né? Demanda de muita responsabilidade. Por quê? Você vai vender, você vai ter que fazer, vai ter que entregar o que você vendeu, tá? Então toma cuidado. Maiores erros que eu vejo freelancer fazer é vender aquilo que não consegue entregar, vender um projeto que não sabe fazer, vender com prazos, né, que não vai conseguir atender, tá? Isso vai dar problema para você. Então tenha muita responsabilidade, isso é importantíssimo, tá? Segundo ponto, você vai precisar buscar clientes, tá? Então você vai ter que ir atrás dessas pessoas, ok? Principalmente no começo. Depois, quando você começa a desenvolver, as pessoas vão chegando atrás de você e você vai começar a ter ali um pouco mais de facilidade. Mas no começo você vai ter que buscar clientes. E aí tem N estratégias que você pode utilizar para fazer isso. Lá na nossa mentoria a gente passa várias estratégias diferentes que você pode utilizar para buscar clientes aí dentro do seu nicho ou até clientes em nichos
que são próximos ali que você gostaria de atender, tá? Mas existem N formas de você fazer isso, porém isso vai demandar tempo e esse tempo de busca de cliente não é pago, tudo bem? Lembra disso. Aqui eu estou falando de 50 a 200 reais por hora, mas diferente do CLT que recebe em cima das 220 horas que ele trabalhou, aqui você não vai conseguir fazer isso da mesma forma, tudo bem? Então, na verdade, eu vou dizer aqui para você como uma ideia mais palpável, digamos assim, tá? Você vai ter ali 50 reais por hora como inicial, tá? Então ali no plano inicial, ou ali até uns 200 reais por hora, pensando ali se você já estiver desenvolvendo legal, ou se você tiver um nicho muito bacana, que tem poucas pessoas falando sobre aquilo, então é difícil o seu cliente encontrar mão de obra para fazer isso, tá? Normalmente, na minha empresa, a gente vende por 150 reais por hora aí as planilhas mais normais, digamos assim, tá? Então, até para você saber o quanto que a gente vende aqui, a gente vende por 150 reais por hora e aí de acordo com se é uma coisa mais específica e tudo mais, esse valor sobe, tá? Então, para você ver que fica bem dentro, quase perto aqui desse teto que eu estou falando, isso é o nosso valor base aqui para desenvolvimento de planilhas, tá? Mas o que vai acontecer? Se você trabalhar ali, e aí eu acho que isso faz muito mais sentido, principalmente se você estiver falando de conciliar com outro trabalho para o começo, tá? Você vai falar ali de mais ou menos umas 20 horas por mês que você vai conseguir dedicar de trabalho efetivo, porque você vai ter que buscar, você vai ter que fazer essa venda, você vai ter que às vezes aprender alguma coisa se você estiver desenvolvendo, então vai ter um momento ali de estudo e tudo mais, tá? Se você fizer isso, você está falando ali de uma renda, né, ali que pode variar de 1.000 a 4.000 reais ali de renda extra, pensando em você dedicar 20 horas efetivas, tá? O que seria 20 horas efetivas, Lucas? Pensando no seguinte, se a gente tem 22 dias ali no mês, a gente está falando de mais ou menos 1 hora por dia, realmente você estaria trabalhando, desenvolvendo o projeto. E eu estou pensando aqui mais 1 hora por dia, você trabalhando, buscando informação, você buscando o cliente, fazendo esse trabalho aqui de buscar, de angariar. Tá? Então você teria 40 horas no mês dedicadas, tá? Então você na prática, tá? Na prática você está trabalhando 40 horas ali no mês e aí o seu valor real, né, seria esse valor aqui dividido pelas 40 horas. Opa, esse agora ficou bom, né? Esse valor aqui, opa, deixa eu fazer direito aqui. Os 1.000 reais dividido pelas 40 horas, ou seja, você faturou ali 25 reais por hora e aqui você faturou 100 reais por hora. Tá? Então percebe que aqui eu estou falando de uma estratégia bastante conservadora, tá? Justamente pensando em quem vai trabalhar com uma estratégia mais, como eu posso dizer, dividindo aí com outro trabalho. Tá? Agora, e mesmo assim percebe que você está faturando muito mais por hora do que um trabalhador ali que recebe 3.000 reais por mês, tá? Então, por conta disso, acaba fazendo sentido. Se você é aquele tipo de pessoa, se você é estudante hoje, tá? Isso aqui é bem legal para jovens também, tá? Tem bastante jovem que acaba entrando aqui na nossa mentoria. Se você é estudante, você é aquela pessoa que hoje tá com mais horas ou consegue dedicar mais horas, por exemplo, se você consegue dedicar 4 horas por dia ao invés de 2, como eu estou falando, isso aqui já dobra, né? Então vai 40 horas, então você consegue ali uma renda de 2 a 8.000 reais ali mais ou menos por mês, pensando numa renda extra ainda. Agora, se você falar aí de vender realmente, né, na faixa de o dia todo, você pode considerar mais ou menos umas 100 horas aí reais de trabalho, logicamente fazendo uma boa renda, e aí você vai estar falando de 5 a 20.000 reais ali de faturamento mensal, que acaba sendo já bem interessante. E de novo, percebe que o que eu estou falando aqui é em cima de prospecções, tá? Então eu estou colocando valores aqui para vocês entenderem mais ou menos como isso funciona, tá? E isso aqui são valores brutos, tá? Então se você estiver investindo em marketing, se você estiver investindo numa página da web para poder vender mais e tudo mais, lembre-se que você vai ter esses custos aqui, da mesma forma que eu também coloquei aqui o bruto quando eu falei aqui do salário ali do CLT, tá? Então levem isso em consideração, não esquece desses pontos porque eles vão fazer diferença aí na sua visualização, tá? E aí aqui você vai poder também ter uma noção melhor de como isso pode funcionar. Eu já vi gente, tá? Eu já vi aluno que faz o seguinte, não gosta de vender, o que ele faz? Ele contrata uma empresa para vender para ele e ele dedica aqui 200 horas, por exemplo. Porque daí o que acontece?
ele dedicando 200 horas trabalhando, tendo alguém para vender para ele, ele tem um faturamento mais alto e aí ele pode pagar essa pessoa. Sei lá, se você paga 5 mil reais para essa pessoa, vou imaginar que você paga 5 mil reais ali para alguém, para um vendedor, para você, e aí você analisa aí se para você faz sentido essa questão de valores que eu estou falando aqui, tá? Mas se você pagar 5 mil reais para um bom vendedor, não precisa ser um vendedor fantástico, mas um bom vendedor para trazer negócio para você, o que vai acontecer? Aqui você vai ter os 10k menos esses 5, ou seja, 5k ali para você, e aqui você teria 35k ali para você, tá? Então percebe que acaba sendo uma estratégia mais bacana e você está falando ali de um valor por hora até mais limpo nesse sentido. Tudo bem? Então, primeira ideia de monetização que você pode ter é o trabalho de freelancer. Só toma cuidado que o freelancer não tem todo dia, tá? Freelancer não tem todo dia, esses valores não seriam valores fixos, mas sim valores variáveis, então toma cuidado com isso, tá bom? Beleza, galera, então percebe que eu estou tentando falar aqui da forma mais aberta possível e mais realista possível que você pode chegar, e ainda assim os valores podem ser interessantes, tá? Então, voltando aqui àquela condição inicial, né, onde você trabalharia ali mais ou menos 20 horas ali dedicadas, tá? Eu acredito que para uma renda extra de 1.000 ali a 4 mil reais por mês, você trabalhando 2 horas por dia, eu acho que é bacana, né? Então entra aí numa renda extra interessante. Deixa aqui nos comentários o que você achou aqui do freelancer, tá? Beleza. Segunda estratégia bacana, tá? Que é interessante e você pode ter aí na sua empresa. Contrato com empresas, tá? E aqui dentro de contrato de empresas existem dois tipos. Aqui a minha empresa utiliza os dois, tá? Eu monetizo pelos dois tipos também, tá? Então a gente faz planilha de freelancer, como eu comentei, faz pouca hoje em dia, porque ainda é um braço que hoje em dia não é o nosso foco, sendo bem aberto aqui com vocês com relação até o funcionamento da minha empresa, nesse sentido, mas essa parte aqui de contato hoje é o que a minha empresa mais desenvolve, tá? Então é daqui que a gente tira a maior parte de renda quando a gente fala do que vem de Excel e de VBA, tá? Lógico, tirando curso, essas coisas, mas aqui, pensando no projeto em si, é daqui que sai a maior parcela, tá? Como que funciona isso? Você pode ter, como eu disse, dois tipos de contato, tá? Primeiro tipo de contato, que é o meu favorito, ok? Você pode ter um contato por solução. Vou chamar assim e vou explicar, tá? Contato por solução. O que é esse contato por solução? E bastante gente faz isso. Imagina que você manja muito, tá? Você manja muito de manicure e pedicure, por exemplo, tá? Então isso vale para qualquer outra coisa. Eu manjo muito de cozinha, de restaurante, gestão de restaurante, coisa tipo. Eu manjo muito trabalhei muitos anos como doméstica. E aí eu manjo muito ali de como fazer o trabalho doméstico, quais são as dificuldades e tudo mais. E de dificuldade que a doméstica, a diarista ali sente. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então pode pegar a sua profissão e fazer isso. Meu pai, por exemplo, meu pai trabalhou muitos anos com oficina de funilaria e pintura. Então ele poderia fazer um projeto para oficinas de funilaria e pintura. Dentro disso, o que você pode fazer? Você pode fazer um único projeto, tá? Então começa com um único projeto. E por isso que eu estou falando por solução, tá? Então você vai criar um único projeto, como se fosse um softwarezinho seu. E aí você vai criar esse projeto muito bem feito, então ele demora um pouco, já vou até colocar aqui, olha. Tá? Então nesse primeiro contato, tá? Vou colocar aqui o primeiro ponto negativo, já que a gente já está falando dele. Ele demora um pouco para monetizar. Por quê? Você vai ter que desenvolver um bom projeto. Seu projeto você vai ter que ofertar ele, mostrar ele, falar, olha, tá vendo? Atende todas as suas necessidades. Se for lá no caso da manicure, por exemplo, aqui você vai fazer a agenda, você vai poder cadastrar as manicures, os profissionais, você vai poder cadastrar os custos, vai poder cadastrar aqui as entradas, vai controlar a inadimplência, vai poder montar plano ali para vender para as clientes. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então você vai montar como se fosse um sisteminha focado para aquele negócio. Aí o que você vai fazer em cima disso? Você vai atrás das empresas para vender esse seu projeto. Como que você vai vender esse projeto? Você vai fazer da seguinte forma, vai bater na porta lá da manicure, né? E pode ir pelo Instagram para fazer isso, né? E vai falar o seguinte, olha, eu tenho aqui um projeto assim assado, quer testar? Deixa uma versão de teste com essa pessoa, tá? Se quiser, eu posso fazer um vídeo ensinando você a fazer versão de teste do seu projeto, tá? Deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo só falando disso.
tá? Mas lá na mentoria você aprende formas de formatos diferentes até de versão de teste que você pode usar aí para dentro do seu negócio, tá? Mas o que você vai fazer? Bate na porta, fala lá pro cara, olha, eu tenho uma solução assim, assim, assado, não sei o que faz isso, faz isso, faz isso, e aí você vai entrar na expertise que você tem. E esse projeto, ele resolve as dores X, Y, Z, né? Então, sabe que aquele momento, aquela dificuldade de fechar ali o balanço mensal para saber como é que está o resultado da tua empresa e do seu salão, enfim, percebeu o que quer dizer? Você vai fazer ali a conversa desse tipo, vai fazer uma copy legal e vai mandar para um monte de gente. Essas pessoas, você vai fechar alguns contatos, tá? E aí você vai poder vender em duas condições, tá? Então, ou a pessoa compra apenas o produto, ok? Então a pessoa comprou só a planilha e aí comprou a planilha dela e vai usar ali do jeito que ela quiser, ou, né, vou colocar até uma barra aqui, ou produto mais consultoria. O que seria esse produto mais consultoria? Lembra que você manja? Então o que você pode falar? Você pode bater na porta dessa pessoa e falar o seguinte, olha pessoa, eu vou vender aqui para você e eu faço um apoio para você mensal de como você pode melhorar o seu negócio e tudo mais. E aí você vai comprar a planilha e você tem aqui, a planilha é sua, do mesmo jeito lá que o outro caso, só que você tem uma parcelinha aqui mensal que você vai me pagar para a gente poder fazer esse atendimento para você aí dentro daquilo que você está ofertando dentro do seu produto. Entendeu o que eu quero dizer? Então essa ideia é legal porque ela permite que você tenha esse contato com essa empresa e dessa forma você consiga ter recorrência. Como eu aplico isso na prática, tá? De verdade. Eu tenho projeto como, por exemplo, esse que eu comentei da empresa lá de MSA. MSA é um negócio muito chato, que muitas vezes os técnicos lá dentro não entendem muito como isso funciona. Até por isso eu quis me especializar com relação a isso. E aí o que acaba acontecendo? Eu vendo lá a planilha pro cara, o cara utiliza a planilha, faz os registros e tudo mais, só que depois eles têm dificuldade na hora de analisar relatório, quando eu entro na parte de estatística e tudo mais. Então, eu vendo para eles uma análise de relatórios mensal, né? Então, eu online, a gente marca uma reunião, a gente faz ali a revisão dos relatórios que eles geraram naquele mês, e aí em cima disso eu direciono eles, né? Ajudo eles a entender como melhorar em cima daqueles relatórios que eles fizeram. Entendeu a ideia? Você pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, se você manja muito ali de como ser diarista, por exemplo, você pode ter essa estratégia, analisar junto com a pessoa e trazer dicas para ela de como ela poderia faturar mais, como ela poderia trazer mais dinheiro para ela em cima desse ambiente, em cima desse nicho, por exemplo. Tá? E aí, percebe que isso dá um leque para qualquer tipo de negócio. Eu tenho uma loja de roupa e eu quero desenvolver uma ferramenta para mim. Tá? Então, olha que interessante, eu tenho uma loja de roupa hoje, eu quero desenvolver uma ferramenta para mim. A ferramenta é boa para você, então provavelmente é boa para outras pessoas também. Então você pode bater na porta do seu concorrente na tua cidade, por exemplo, e falar, cara, olha, eu fiz um projeto assim, assim, assado, que para mim está funcionando legal. O que você acha? Quer comprar? Né? Quer testar? Quer ficar com uma versão de teste aqui por alguns meses, algum tempo aqui para você ver e tal? E aí a gente trabalha em cima disso, né? Então essa é a primeira forma e é super legal, tá? Por que isso aqui é legal, tá? Então ele dá outros pontos positivos. Uma possibilidade de recorrência. Opa. Que isso vai te dar aquela segurança maior do que o freelancer, porque o freelancer, lembra que eu falei, isso aqui não é todo dia que tem, certo? Então, aqui você vai ter a recorrência você vai acumulando ela. Poxa, tem uma empresa que me paga R$300 por mês, outra empresa que me paga mais 200, outra empresa me paga 1.000 porque ela compra um pacote maior, aquela outra, entendeu? E isso você vai somando para você poder juntar ali uma renda fixa para você com um contrato ali de 6 meses, de 1 ano, então você tem uma segurança um pouco maior nesse sentido, tá? E é lógico que você sempre pode conciliar, né, fazendo outros freelancers, porque você não vai vender tantas horas assim, tá? Ponto negativo, tá? Muitas vezes você vai ter bloqueio de agenda. Por quê? Aqui, diferente do outro caso, no freelancer você podia trabalhar de madrugada se você quisesse, sábado, domingo. Agora aqui, principalmente se você for vender a consultoria junto, você vai ter que trabalhar em horário comercial para poder fazer essas reuniões, para fazer esse atendimento e tudo mais. Então leve isso em consideração se faz sentido para você ou não, tá? Por isso, normalmente, para quem está começando e tem outro emprego, é mais legal fazer como freelancer.
Agora, se você já está em uma condição mais tranquila, tem mais horas livres durante o horário comercial, essa parte de contrato pode ser bem interessante. Tudo bem? Então, esse é o primeiro formato de contrato que você pode ter, tá? Que seria por solução. Outro formato de contrato que é bem legal, que tem algumas empresas que disponibilizam, tá? Inclusive, a empresa que a gente tem parceria aqui é uma das que disponibiliza, ela estava com vaga aberta, agora acho que está ainda, inclusive, procurando desenvolvedores, tá? Até se no LinkedIn, se você olhar, se tem lá ela buscando desenvolvedores e o salário inicial dela para 6 horas diárias, se não me falha a memória, está em R$ 3.000, tá? Se não me falha a memória, está em R$ 3.000. E o que acontece? Tem empresas que elas fazem isso. A empresa é uma empresa de desenvolvimento e ela contrata você por volume de horas. Então você pode trabalhar com PJ para uma desenvolvedora. Então você pode ter isso, tá? E aí aqui, galera, o que eu vejo acontecer, tá? Na grande maioria das vezes essas empresas elas pagam ali para um iniciante R$ 25 por hora, tá? Até ali para uma pessoa já que manja mais do que o iniciante, né? Uma pessoa que sabe resolver, faz ali, tem um layout bacana, faz um trabalho ponta firme, você vai ver essas pessoas faturando ali na faixa de mais ou menos R$ 75 por hora, tá? Isso só pensando em Excel e VBA. Se a pessoa trabalhar lá também com Power BI, coisa do tipo, ela consegue passar do 100, tá? Mas a casa de R$ 75 por hora seria bem pé no chão, dá para você negociar tranquilamente. Aí você vai falar para mim, Lucas, mas poxa, no freelancer eu estava flutuando entre 50 e 200. Aqui você está falando que eu vou flutuar entre 25 e 75. É pior. Sim, é pior pensando dessa forma. Mas no freelancer você ia trabalhar poucas horas, tá? Então aqui, se você pensar nessa estratégia, vamos pegar uma pessoa ali que fatura R$ 45 por hora, por exemplo, tá? Então pegando ali bem na média ali no meio ali dos valores, tá? Se a pessoa fatura ali R$ 45 por hora e ela tem um contrato onde ela entrega 200 horas por mês, que é o que você já entrega na sua CLT, por exemplo, você está falando lá do 45 vezes 200 ali no final do mês, ou seja, a pessoa faturou 9K. Entendeu a ideia? Agora, se você está falando do iniciante, ele vai faturar 5K vendendo as mesmas 200 horas. Lembrando que aqui você não vai ter transporte, nada do tipo. Então, às vezes, a pessoa consegue até fazer mais do que 200 horas, porque ela consegue dedicar o tempo que ela faria ali de transporte e tudo mais, vai dar 12, 14 horas por dia às vezes, pensando uma pessoa que quer mais dinheiro, tá? E o cara ali que fatura R$ 75 por hora, aí ele já vai ter um faturamento mais alto, batendo ali a casa de uns 15K por mês, tá? Então, e aqui numa condição já fixa. Então, aqui você consegue ter um contrato fechado já com esse valor fixo para você todo mês, tá? Então, justamente para você poder fazer essa condição. Se você faz esse primeiro contrato, fica até difícil de calcular quanto que você poderia faturar, porque você pode vender para N empresas e você pode fazer o formato de consultoria que você bem entender. E aí, dessa forma, o quanto você vai faturar efetivamente vai depender muito de como você está vendendo isso, tá? Então, nesse segundo formato, como a gente viu ali, vai variar de, se você trabalhar 200 horas, tá? Mais ou menos ali o que você trabalha numa CLT, você vai ter um retorno de 5 a 15K. Se você trabalhar nesse outro formato aqui, mais ou menos ali essas mesmas 200 horas, pode ter certeza que vai partir dos 15K, tá? Então, porque você vai ter projetos mais caros, você vai ter um tempo de desenvolvimento maior, né? Vai demorar mais para monetizar, mas quando monetiza já começa monetizando bem, tá? Porque você consegue vender para várias pessoas e tudo mais. Tudo bem? Então, primeiro formato, freelancer. Segundo formato, contrato com empresas. Terceiro formato, e aí o queridinho de quem trabalha com planilhas, tá? Quem trabalha aí vendendo planilhas, que são as planilhas prontas. Como que funciona a planilha pronta? Muito parecido com esse primeiro contrato aqui por empresa. Qual que é a diferença? Aqui você vai desenvolver um monte de planilha suas, do jeito que você acha que tem que ser, tá? E aí você pode ir criando, tá? Um portfólio de planilhas diversos. Como assim, Lucas? Vou dar algumas ideias aqui, tá? Controle financeiro. Tem vídeo no canal ensinando a fazer. Controle de estoque. Balanço empresarial.
pode colocar lá precificação de produtos. Percebe que são coisas genéricas que muita gente procuraria, tá? E você pode também ter coisas mais específicas, como gestão de estoque para lojas de roupas, por exemplo, usando o mesmo exemplo que a gente já falou antes. E aí vai embora, tá? E a sua criatividade vai embora para você fazer aí coisas. Inclusive você pode contratar pessoas que entendam de uma área específica para fazer junto com você. Por exemplo, nossa, na minha região aqui tem muita academia, né? Eu vou atrás de uma pessoa que tem uma academia e que tem essa necessidade de desenvolver, olha a ideia, tá? Uma pessoa que tem uma academia e tem a necessidade de uma planilha ali para gestão da academia, e eu vou desenvolver junto com essa pessoa de graça para ela, tá? Vou desenvolver junto com essa pessoa de graça para ela. Por que de graça, Lucas? Às vezes você pode até combinar ali um valor com a pessoa, mas eu faria de graça até. Porque essa pessoa vai te ajudar a desenvolver. Ela vai ser um coprodutor contigo, porque é ela que vai trazer todas as necessidades. Imagina que você vai entrar só com o Excel e com o VBA. O que você vai fazer aí? Você vai entregar para a pessoa vai usar e ela vai testar e você vai ajustar. Ajustou bonitinho? Aí você começa a vender para um monte de outras academias. Porque daí você tem uma coisa que foi validada, que funciona e que dá certo para aquele negócio. Aí você vai poder vender para outras academias perfeitamente. Entendeu o que eu quero dizer? Então é uma possibilidade nesse sentido para você ter um portfólio grande aí de desenvolvimento. Outra questão, isso aqui que é positivo, isso aqui gera renda passiva, tá? Então você pode também ter um ticket mais baixo, né? Porque isso aqui vai gerar renda passiva. Fez a planilha hoje, ela pode ficar 10 anos vendendo para você, tá? Fez ali o ticket mais baixo, porque imagina que aqui no freelancer você queria cobrar R$ 200 por hora, então você cobrava direto de uma pessoa só, então ela pagava um projeto muito mais caro, né? Agora, aqui na planilha pronta você pode ter um faturamento muito mais alto, tá? E aí, de novo, é uma questão que fica até um pouco difícil de calcular, porque imagina o seguinte, imagina que você, né, tem a meta e aí você pode substituir pela estratégia que faz sentido para você, tá? Mas para você, né, faz sentido que você cobre, sei lá, R$ 300 por hora. Então imagina que esse aqui é o seu sonho de consumo de faturamento, tá? Por exemplo. E aí o que vai acontecer? Se você quer faturar ali R$ 300 por hora aí você vai calcular o tempo que você levou para desenvolver a planilha, tá? Isso é um jeito de fazer, não que seja o único, mas um jeito de fazer. Então, tempo de desenvolvimento, tá? O que você vai fazer nesse tempo de desenvolvimento? Você vai colocar aqui, por exemplo, eu gastei 12 horas para fazer a planilha. Então, o custo de produção vai ser 12 horas vezes lá os 300 que você queria faturar. Então, essa planilha ela tem que render para você 3.600. Aí você vai ter outros custos, tá? Então, quanto que você vai investir? E aí, pensa nisso, tá? Então, eu até vou colocar aqui já como um ponto negativo, né? Demanda de outros custos atrelados à venda, tá? Por quê? Você vai precisar ter outros custos, como uma plataforma onde você vai vender, por exemplo, uma Hotmart, um Heroes Park, um Kiwify da vida. Então você vai ter que hospedar isso em algum lugar para vender ali melhor. Você vai ter também a condição, às vezes, de um afiliado, né, que está vendendo para você vender mais. Às vezes você vai dedicar um pouco do seu dinheiro ali, isso faz sentido, em marketing digital para chegar para cada vez mais pessoas, tá? E lembra que quando eu falo que tempo de desenvolvimento, também é desenvolvimento das artes para você vender esse produto. Vou fazer um vídeo mostrando, vou fazer umas imagens lá no Canva para divulgar esse meu produto e assim por diante, tá? E o que vai acontecer? Nesses outros custos aqui, eu vou considerar, tá? Eu vou considerar que seria o equivalente, tá? E aí, só porque eu estou fazendo aqui uma situação bem hipotética mesmo, mas seria equivalente a 50% do produto, tá? Ou seja, seria esse daqui vezes isso daqui. Estou imaginando que eu vou gastar 50% do valor de produção do produto em outros custos no total, que é muita coisa, tá? Isso aqui é muita coisa, para ser bem sincero com vocês, é muita coisa mesmo. E o que vai acontecer? Se eu fizer isso, né, o custo final seria lá justamente os 3.600 mais esses 1.800, ou seja, 5.400 ali seria o custo final de produção lá da minha planilhinha que levou 12 horas para fazer. Por exemplo, tá? Se eu tiver aqui R$ 300 ali como meta.
O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou ter que considerar qual que é a minha curva para ele se pagar. Tá? Então, quantas unidades eu quero vender antes de começar a ter lucro? Porque enquanto você não chegar nesse valor aqui, você está tendo prejuízo, digamos assim. Né? Porque você investiu dinheiro, você investiu seu tempo e não teve retorno. Né? Então, até chegar nesse valor, imagina que você vai ter uma curva ali para poder atingir o teto que você poderia conseguir. Então, leva sempre isso em consideração. O que essa pessoa vai fazer? Imagina que você vai vender ali tem uma expectativa, tá? Então, vendas mínimas e você vai calcular aqui, sei lá, para 25 pessoas, tá? Então, você vai vender 25 unidades, você acredita, e aí você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado em cima disso para ver o quanto dá para vender. Por exemplo, planilha de gestão financeira, você vende 25 no dia, né? Planilha de gestão de estoque para loja, aí já é um pouquinho mais difícil, porque só vende para loja, enquanto gestão financeira pode vender para todo mundo, entendeu o que eu quero dizer? Então faz uma pesquisa em cima disso, eu vou chutar aqui o número 25 só para a gente fazer uma simulação. Então o preço do produto, tá, poderia ser igual aos 5.400, que é o valor de venda, dividido pelos 25. Tá? Então cada pessoa vai te pagar 216, percebeu que eu falei de ticket mais baixo? O que vai acontecer? Então, cada planilha vende por 216. Vou fazer aqui uma brincadeira bem boba, tá? Então, aqui por venda, você vai ter lá primeira venda, segunda venda, terceira venda, quinta venda e assim por diante, tá? Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, por exemplo, primeiras 100 e poucas vendas, por exemplo, tá? E aí aqui você vai ter o valor vendido, tá? E aí eu vou colocar aqui também o custo final, né? Que é justamente aquele custo que a gente calculou ali. Então o custo vai ser igual a esse cara aqui, só para você poder entender como isso aqui funciona, tá? Então seria ali os 5.400 e isso daqui eu vou manter para todo o valor, porque o custo, uma vez que você manteve ali, ele não vai aumentar, tá? E aí aqui o valor vendido vai ser igual a esse valor vezes o preço aqui de produto, tá? Então, na primeira venda você vendeu 216, assim por diante. Deixa eu só ajustar aqui, que eu esqueci de travar a célula, preciso fazer um cursinho de Excel, mas tudo bem? Então, aqui você vai começar a ter uma estratégia um pouco diferente, tá? E o que você vai fazer aqui? Você também vai ter que reinvestir de marketing, tá? Então, você vai ter que reinvestir marketing para continuar vendendo, porque senão não vai vender. E aí, eu vou colocar aqui, olha, que o marketing, vou colocar como 10% das vendas, tá? Então eu vou reinvestir 10% aí do que eu vendi. Então marketing vai ser igual a esse valor, que é o meu valor vendido, vezes ali esses 10%. Perceba que eu já coloquei uma margem lá e eu estou colocando uma segunda margem de marketing aqui propositalmente, tá? Então aqui seria o quanto que você poderia ter investido de marketing. E aí seu líquido, né, seria justamente igual a o valor que você tem menos esse carinha aqui. E é esse líquido que vai fazer sentido pra gente, tá? Então aqui é o tanto que você acumulou ali de líquido ao longo das suas vendas. O que a gente pode fazer aqui? Se eu pegar essa coluna e essa outra coluna aqui e graficar isso, tá? Então eu vier aqui e colocar isso aqui no gráfico de linha, só para você ter uma noção, o que você vai enxergar? É lógico que aqui ele está fazendo uma reta bonitinha e tudo mais, porque a gente fez apenas um arredondamento ali da estratégia, tá? Então de forma muito grosseira, mas numa situação mais bem feitinha, você vai ver que isso aqui na verdade é uma curva e não é uma reta infinita desse jeito, porque senão, tá? Mas isso daqui vai continuar fazendo ali vendas para você enquanto você quiser que ele continue vendendo, enquanto ainda tenha mercado para isso, tá? Deixa eu só colocar aqui uma linha de grade vertical e eu vou tirar aqui a horizontal, tá? Então o que vai acontecer aqui, galera? Por que eu coloquei essa linha de grade? Para ficar bem claro que o momento que você vai romper, né? Então o momento que você vai começar a ter lucro, isso aqui leva em consideração, tá? Então eu já estou sendo bem sincero aqui com vocês nesse sentido, tá? Que o momento que você vai começar a ter lucro é aqui, olha, venda 28. Então até a venda 28 você só teve prejuízo. Entendeu o que eu quero dizer? Então vendeu 28 vendas, né? Nesse cenáriozinho que a gente criou aqui, lógico, fazer uma aproximação bem grosseira, bem estranha aqui até, tá? Mas assim, só para você ter uma ideia de como esse mercado funciona. Então até aqui você só teve prejuízo, não te pagou. Quando que ela vai começar a te pagar? Daqui para frente. Só que daí ela não para mais. Então, fiz 100 vendas, fiz 200 vendas, fiz 300 vendas, aí você vai depender do quanto que você está reinvestindo. E lembrando, se você continuar reinvestindo, né, se você continuar ali colocando esse investimento de volta,
isso daqui tende a se tornar cada vez mais uma curva. Seu produto vai sendo cada vez mais conhecido e assim por diante. Até o momento que ele satura e aí você precisa fazer outra curva dessa, ou seja, lançar outro produto. Tá? Por isso que aqui a gente faz portfólio de diversas planilhas. Porque desse jeito, enquanto a primeira está desenvolvendo, você não vai parar de trabalhar, né? Você vai começar a fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e vai lançando. Porque daí a hora que a primeira começar a trazer lucro para você, você consegue pegar esse dinheiro para reinvestir nas suas outras e potencializar aí essa sua lojinha de planilhas, tá? E aí você pode desenvolver planilhas que você julga que faz sentido. Tudo bem, galera? Então percebe, olha que bacana, tá? Eu vou colocar esse gráfico aqui só pro lado, mas olha que bacana essas 3 estratégias de você fazer monetização, aqui mostrando para vocês com exemplos mais práticos, com estratégia bem direta de como você pode fazer isso, tá? E de novo, galera, quer aprender realmente como fazer, o que é um projeto que pode ser vendido, como você consegue se diferenciar nesse mercado e tudo mais? Vem com a gente na nossa mentoria, que lá você vai aprender tudo isso que a gente falou aqui de forma muito mais detalhada, aí com exemplos mais reais e tudo mais. E também vai aprender a desenvolver mesmo que você não saiba nada de Excel, tá? Então você pode começar mesmo se você não souber nada de Excel, porque a gente vai te ensinar não só a vender planilhas, a gente vai te ensinar a fazer do zero, desde o zero do Excel até o VBA ali super avançado para você desenvolver coisa super legal. E como eu sempre digo, se você acredita que eu estou falando aqui só de uma venda de curso, daquela que não vai te trazer retorno, entra aqui no nosso canal, dá uma navegada, você vai achar mais de 200 tutoriais diferentes, onde eu te ensino a fazer coisas bem bacanas, sem nada de forma muito clara, né? sem nada para esconder. Percebe que aqui até aqui os valores eu estou falando de forma muito clara para vocês, justamente para que você entenda onde você pode faturar com isso, tá? E aí, se isso faz sentido, vem aqui no nosso comentário, na nossa descrição do vídeo e entre em contato com a gente pode passar tudo aqui para você. Já vou deixar claro aqui para você, o investimento mensal que você vai fazer para fazer parte da nossa mentoria é de R$120, tá? Então são R$120 mensal e você consegue ter isso aqui num projeto de volta, tá? Se você fizer um projeto por mês, isso aqui já se paga, mas enfim, nem vou entrar nesse mérito. Beleza, galera? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.